Aqui é o pastor Lissandro falando, espero que todos estejam bem. Estamos todos em quarentena, quase que presos em casa. Alguns estão trabalhando de casa, outros estão em casa por esse tempo difícil, diferente e tudo é novo. Até o estudo bíblico é novo. Então nós vamos fazer uma escola bíblica dominical para esse domingo, dia 22 de março de 2020, de forma em vídeo. Já que a gente não pode se reunir, já que a gente não pode estar junto, nem temos as perguntas e os debates, as orações comunitárias, mas nós vamos fazer um estudo assim. É tudo diferente, tudo novo, então vamos aprendendo, para este momento novo e diferente, e difícil também. Nós vamos estudar então a segunda carta de Paulo a Timóteo, a terceira carta de Paulo, a última das suas cartas. É considerada a carta pastoral junto com 1 Timóteo, junto com a carta de Tito, a Tito. Mas também é uma carta bem pessoal. Paulo, além de dar instruções para Timóteo, ele também fala da sua dor, da prisão. Aliás, Paulo está preso não mais como numa prisão domiciliar, conforme a gente vê no final do livro de Atos. Paulo agora está numa prisão diferente, com algemas, uma prisão provavelmente fria, mais dura, mais pesada. Ele entende que já está no final da sua carreira de apóstolo, da sua carreira ministerial. E ele quer dar instruções a Timóteo sobre o seu pastorado e como ele deve suportar o sofrimento por pregar o evangelho, além de outras instruções. Então nós vamos estudar hoje o primeiro capítulo. Lá na classe Unidos por Cristo, nós já tínhamos começado essa carta e iríamos agora para o capítulo 3. Mas como esse vídeo vai ser repassado a toda a igreja, eu achei por bem voltar ao capítulo 1, iniciar a carta. E vamos estudar hoje então o primeiro capítulo, que vai do verso 1 ao verso 18. Essa carta, então, como eu disse, foi escrita por Paulo, a sua última carta, escrita aí provavelmente por volta do ano 65 a 67, ou algo nesse período. Nero era imperador de Roma, estava perseguindo os cristãos, e Paulo provavelmente foi preso por causa dessa perseguição aos cristãos e pela pregação do evangelho. Então eu montei aqui um esboço, espero que vocês consigam ler. Capítulo 1, que vai até o verso 18, verso 1 e 2, saudações, verso 3 e 5, apego de Paulo a Timóteo, verso 6 a 10, desenvolvimento do dom, verso 11 e 12, testemunho de Paulo, verso 13 e 14, ordens a Timóteo, e verso 15 a 18, outros cooperadores. Então eu vou lendo o texto e a gente vai meditando no texto, falando do texto, e dentro do andamento a gente vai aplicando também ao texto, tá bom? Então, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, eu vou começar agora nos versos 1 e 2, sobre a saudação de Paulo, que diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E aqui eu já quero parar um pouquinho. Porque Paulo diz assim, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Perceba que Paulo não é apóstolo por vontade própria. Ele é apóstolo porque Deus o chamou. Ele diz isso em diversas cartas das quais escreveu. E ele sempre frisa que o apostolado dele não é porque ele quis ser apóstolo, conforme a gente vê muito por aí, mas porque Deus o chamou para ser apóstolo. Aliás, no verso 11 ele diz isso também, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Seguindo então o verso 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Já no verso 2 a gente vê esse caráter pessoal da carta. É uma carta pastoral, mas com características pessoais, parecida com a carta que Paulo escreveu a Filemon, bem específica para uma pessoa, bem pessoal, para tratar de assuntos bem pessoais. Uma carta bem chegada. Então a gente tem as saudações aqui. E do verso 3 agora ao verso 5, a gente vai ver o apego de Paulo a Timóteo, conforme eu mostrei no esboço. Então, lendo agora o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo então orava pelo seu filho Timóteo, seu amado filho Timóteo, constantemente. E aí um lembrete àqueles que discipulam outros, àqueles que são discipuladores. Oramos por nossos discipulandos
diariamente, conforme Paulo diz, noite e dia, para que Deus os conforte, os console, lhes dê orientação nesses dias difíceis, inclusive, para tratar das suas mazelas e do aprendizado das Escrituras, para que Deus os proteja, para que eles estejam firmes na fé. Então é responsabilidade nossa, quando discipulamos alguém, de orar por essas pessoas, orar pelos nossos discipulandos. Verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E aí Paulo está querendo ver Timóteo, ele quer que Timóteo visite. Ele quer abraçar Timóteo mais uma vez, quer vê-lo mais uma vez. Ele se importa por esse filho na fé. Verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo então chama a atenção da fé de Timóteo, uma fé que vem de gerações. Perceba que vem da avó Lóide e da tua mãe Eunice. Provavelmente elas se converteram primeiro. E aqui uma coisa interessante é a influência que essas duas mulheres, que eram judias, tiveram na fé de Timóteo, na influência de Timóteo. Aliás, no capítulo 3, verso 15, já diz assim, ó, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo foi ensinado nas Escrituras. E quem o ensinou? Provavelmente a sua avó e a sua mãe. Então, um lembrete aos pais, aqui não só as mães, são duas mulheres, mas aos pais de forma ampla, de forma geral. Ensinem seus filhos a crescerem nas Escrituras, a saberem quem é Deus, por que Deus age de determinada forma, o amor de Deus para com eles, a manejar bem esta ferramenta, esta espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então Paulo aqui mostra essa influência da sua avó, da avó e da Eunice, que era mãe de Timóteo, na formação da fé de Timóteo. E aí no capítulo 6, no verso 6 até o verso 10, eu vou recorrer aqui ao meu esboço de novo. Verso 6 ao verso 10, nós vamos ver o desenvolvimento do dom de Timóteo. Ele aprendeu com a sua avó, ele aprendeu com a sua mãe, mas ele precisava também desenvolver a fé que ele mesmo tinha, o dom que ele recebeu de Deus. É o que Paulo vai argumentar e falar com Timóteo agora. E aí no verso 6 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Perceba que Paulo agora está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sei que você aprendeu da sua avó e aprendeu da sua mãe, mas o dom que você recebeu de Deus, você precisa desenvolvê-lo, reavivá-lo, reacendê-lo. Não seja medroso, porque Deus não nos deu covardia, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O período era difícil, o Império Romano estava perseguindo as pessoas. Nero era um imperador muito louco e ele colocou a culpa nos cristãos por diversas mazelas de Roma. Então o império todo estava à caça dos cristãos e era perigoso afirmar ser cristão naquela época. Hoje nós não temos muita ideia do que é perseguição. O Brasil não passa perseguição política nem social aos cristãos. Nós podemos cultuar livremente. Mas na época em que Paulo escreveu essa carta, a perseguição já era forte, já era dura. E Paulo está insistindo para que Timóteo seja corajoso, cuide da igreja. Provavelmente Timóteo estava em Éfeso. Que ele entendesse que o poder que ele recebeu era de amor e de moderação, e não de equilíbrio e não de covardia. Então, seguindo aí o verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. E aqui Paulo está falando dele. Aliás, ao longo da carta ele vai falando que está preso. Ele diz isso aqui no verso 1, no capítulo 1, verso 8. No capítulo 1, verso 12, ele também diz que está sofrendo, por estar preso. Verso 17, ele diz que é uma prisão de difícil acesso. Capítulo 2, verso 9, ele diz que está em algemas. E capítulo 4, verso 6, ele percebe que a sua morte é iminente,
que ele já está pronto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já entende que ele não vai ser liberto agora desta prisão, como ele foi da outra, da sua primeira prisão, que está lá no final do livro de Atos, no capítulo 28. Então, no verso 8, ele diz: não te envergonhe do evangelho e nem do teu encarcerado, que era ele mesmo, Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho segundo o poder de Deus. Pregar o evangelho requer saber que nós vamos sofrer pelo evangelho. Não precisa procurar o sofrimento. Ele acontecerá, porque o mundo não quer saber do evangelho. E é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, seja firme, não seja covarde. O evangelho é poder de Deus, mas participa do sofrimento inerente a ele. É poder de Deus, e aí o verso 9 vai dizer que poder de Deus é esse, que é o evangelho que Paulo pregava. É o evangelho que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então a salvação, o evangelho é pela graça, não é por obra nenhuma que eu e você possamos fazer. Nada do nosso caráter é merecedor do evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus. E aí no verso 10 diz que esta graça, este evangelho, é manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, olha o poder de Cristo, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho. O evangelho é vida. O evangelho é vida eterna com Deus. É vida de qualidade aqui, é vida em abundância aqui, vida qualitativa. E mata a morte. O evangelho mata a morte, porque ele destruiu a morte. Esse é o evangelho que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos achegar a Deus e um dia viver eternamente com ele. Verso 11, então, e aí Paulo vai falar sobre o seu testemunho, e aí voltando aqui ao esboço, verso 11 e 12 é o testemunho de Paulo, que ele diz assim: esse evangelho, da graça manifestado na pessoa de Jesus Cristo, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso eu estou sofrendo estas coisas, o quê? De estar preso. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E aí um verso bem emblemático, bem lembrado pelas igrejas. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dia aqui está em letra maiúscula, porque é o dia da volta de Cristo. Se refere ao dia final, o dia que nosso Senhor Jesus Cristo voltará nos céus para resgatar os seus, resgatar a sua igreja, a sua noiva. Então Paulo dá o testemunho dele mesmo, daquilo que ele está ensinando a Timóteo, a reavivar o dom de Deus. Ele mostra: Timóteo, seja corajoso. O evangelho não é de espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você sabe que o evangelho é poder. Ele venceu a morte, Cristo venceu a morte, ele nos trouxe vida e imortalidade. Esse é o evangelho. Ele tem um preço a ser pago para viver o evangelho. Não para a salvação, porque Cristo já pagou todo o preço. Mas o discipulado tem um preço. Andar após Cristo tem um preço. Não é à toa que ele diz nos evangelhos: tome a sua cruz todo dia e siga-me. Se você não pode amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher e a sua própria vida, então você não é digno de mim. Isso é o preço de andar com Cristo, de andar após Cristo. E é isso que ele está mostrando para Timóteo. Timóteo, eu fui designado pregador e apóstolo e mestre deste evangelho, no verso 11. E por isso eu estou sofrendo essas coisas. Mas eu não me envergonho, não me arrependo disso, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para me guardar até aquele dia, com letra maiúscula, até o dia de Cristo voltar. Eu sei onde está a minha vida, em quem está a minha vida. Aliás, nessa mesma carta, lá no capítulo 4, quase no finalzinho dela, ele vai dizer que está aguardando a sua coroa. Lá no verso 8, ele diz que o reto juiz vai guardar e dar a sua coroa
Verso 7 diz que ele combateu o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é muito interessante, é porque Paulo sabia o que ele estava pregando, sobre quem ele estava pregando e o poder deste evangelho que ele pregava, inclusive para guardá-lo até o final. E aí agora do verso 13 e 14, eu recorro de novo aqui minhas anotações, são as ordens agora a Timóteo. Outras ordens, porque Paulo vem ao longo da carta dando instruções a Timóteo. Aí o verso 13 ele diz: mantenha o padrão então, Timóteo, das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Timóteo, guarde toda a doutrina que eu te ensinei. Timóteo, guarde tudo aquilo que você aprendeu de mim. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E isso é interessante também no relacionamento discipular, porque quando nós começamos o discipulado com alguém, nós nos tornamos exemplos para essas pessoas. Não quer dizer que nós seremos perfeitos, não. Até as nossas falhas, nossos arrependimentos, nossos pedidos de perdão a Deus e outras pessoas servirão de exemplo aos nossos discipulandos, aqueles que nós ensinamos as Escrituras. Aquilo que nós ensinamos deve ser replicado. A doutrina bíblica que nós ensinamos deve ser replicada, assim como alguém um dia nos ensinou. E isso é muito interessante para que o Evangelho seja passado de pessoas a pessoas. Que o Evangelho seja passado de geração a geração. O Evangelho não pode ser guardado só conosco. Quando Paulo diz que guardou a fé, ele diz que tomou posse dela, está com ele, mas nunca ele deixou só com ele. Ele sempre replicou, inclusive na prisão domiciliar, que eu comentei, que está no final do livro de Atos, Paulo ensinava outras pessoas na sua prisão domiciliar. E agora, até mesmo preso numa prisão mais dura, provavelmente mais pesada e amarrado com algemas, preso com algemas, ele escreve uma carta, interessado em reavivar o ânimo de Timóteo para que ele pregasse, para que ele cuidasse da igreja de Cristo e para que ele desse sequência àquilo que Paulo ensinou, à doutrina que Paulo ensinou. E isso é um grande exemplo para a gente. Saber que o Evangelho precisa ser passado para outras pessoas. Então cabe a nós, quando passarmos, sabermos que estamos passando. Sabermos que o que nós estamos ensinando é doutrina bíblica, e não apenas nossos achismos ou opiniões. Ou que as nossas opiniões estejam fundamentadas nas Escrituras. E assim sermos exemplos, para que outras pessoas repassem para terceiros aquilo que nós ensinamos. E aí do verso 15 a 18 agora, Paulo vai falar sobre outros colaboradores. Aqui de novo, 15 a 18, outros cooperadores ou outros colaboradores. Na verdade, ele vai elogiar um e mostrar que outros o abandonaram. Ele diz assim no verso 15: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Aquilo que Paulo pede a Timóteo para não se envergonhar dele, Paulo, ele diz que o Onesíforo não se envergonhou das suas algemas, não se envergonhou por ele estar preso, não o abandonou conforme o Fígelo e Hermógenes. Aliás, ele diz aqui no verso 15 que todos os da Ásia me abandonaram. Provavelmente isso é uma hipérbole. É uma expressão para dizer que muitas pessoas o abandonaram. Mas ele fala, aí cita o nome dessas duas pessoas aqui, o Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram. E elogia o Onesíforo. Sejamos fiéis àqueles que pregam as Escrituras e que quando estiverem em momentos difíceis não sejam abandonados por nós. Ao contrário, sejamos firmes, sejamos fiéis a essas pessoas que pregam o Evangelho. E aí verso 17, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então ele foi a Roma procurar Paulo, que estava preso, e o encontrou lá. O Senhor então lhe conceda naquele dia, e dia novamente com letra maiúscula, é o dia de Cristo, quando Cristo voltar. Então, quando o Senhor lhe conceda naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então esse Onesíforo merece aqui os elogios e a honra que Paulo dá a ele, e pede que o Senhor lhe conceda misericórdia quando Cristo voltar. Será que nós temos elogios
a serem dados a nós por outras pessoas a quem nós ajudamos. Não que nós vamos fazer para esperar o elogio, mas nós temos crédito na vida de alguém por ter caminhado junto, por ter prestado serviço a outras pessoas. E aí fica aqui um exemplo desse Onesíforo, que ajudou Paulo, procurou Paulo na prisão quando quando escreveu a carta, em situação difícil, em situação de quase abandono por muitos. Aliás, de abandono por muitos, né? Ele não estava sozinho de vez, porque ao longo da carta a gente vai ver que Lucas estava com ele. Mas ele estava passando pelos momentos difíceis e Onesíforo o ajudou. Sejamos assim também prestativos, que socorremos as pessoas em dificuldades, oremos por todos, ensinemos as Escrituras a todos. Então a gente encerra agora o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, e na próxima oportunidade nós vamos estudar o capítulo 2. É um capítulo maior, mas a proposta é estudarmos o próximo capítulo. Que Deus abençoe todos nós. Estejam sempre confiantes no Senhor, com a fé fundamentada em Jesus Cristo. E que nesse momento difícil lembremos e façamos, claro, a nossa parte, nos cuidando, sem tentar o nosso Deus, mas crendo que Ele é o Senhor de todas as coisas e o Senhor da história. Que esse Senhor nosso, que é Pai também, nos abençoe grandemente. Um abraço a todos.